my words shall never pass away. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. Que Deus continue nos abençoando. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante, irmãos, para nós lermos as Escrituras que já foram citadas nessa noite. Gênesis 22, versículos 7 e 8. Vamos orar antes de ler a Bíblia. Senhor Deus, nós oramos nesse instante, rogando a graça do Senhor sobre nós, os teus filhos. Te agradecemos por estarmos aqui neste lugar. Certamente o Senhor assim o quis. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos viu aqui, Pai. Cada irmão, cada irmã que tem chegado aqui na casa do Senhor. Cremos que estamos cumprindo o propósito eterno de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor viu e desejou antes da fundação do mundo. Pai, muitos têm chegado aqui, enfrentado lutas, dificuldades durante esse dia, mas têm chegado, ó Pai. Estamos aqui. E eu creio que isto é uma prova, um sinal de que nós chegaremos também, Pai, naquele lugar onde temos que chegar, porque sempre tenho crido, Senhor, que quem nos trouxe até aqui tem sido o Senhor, Pai. Não tem sido a nossa própria força, a nossa própria habilidade. Não há nenhum mérito em estarmos aqui, Pai. Sentimos que é a mão do Senhor que tem nos trazido, que tem nos ajudado a vencer os obstáculos, as dificuldades, porque estamos conscientes, Pai, de que nada somos, Pai. O Senhor mesmo disse, sempre me lembro disso, que nada podeis fazer sem mim nada podeis fazer. E nesta hora, Pai, não é necessário nós dizermos que sentimos esta grande responsabilidade e não acostumamos com este lugar, porque seria terrível acostumar com este lugar. Este lugar sempre é um lugar que nós estamos aguardando ouvir a palavra, alguma coisa do Senhor para nós. Ó Deus, e nós aguardamos isto com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda aquele que entrou aqui com um pouquinho de força, teve força para chegar até aqui, e as suas forças estão poucas, mas ele chegou até aqui, Pai. Ajude este irmão a receber força para caminhar, sustente este irmão, esta irmã. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, sê com todos os teus filhos. Amém, Jesus. Amém. Vamos ler a palavra, irmãos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Os irmãos podem se assentar.
nós queremos falar alguma coisa acerca da mensagem Deus tem um caminho provido. O profeta pregou duas mensagens que eu tenho conhecimento. Uma, ele falando nesse tema, de um caminho provido por Deus. Uma ele pregou em 52 e a outra ele pregou em 1954. Deus tem um caminho provido e o caminho de Deus feito para nós. Agora, o irmão Brana diz que o homem sempre quis fazer seu próprio caminho. Mesmo Deus tendo um caminho provido para nós, o homem sempre quis fazer seu próprio caminho. Ele diz na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, parágrafo 22. Ele diz: o homem sempre quis fazer seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer, ele queria descobrir. Então, logo que ele caiu, ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma. Mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura, não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Então, o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e a sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Aí o profeta continua dizendo no 23: e eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual se está segurando não dará certo. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. De modo algum, não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que ele for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. E nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus. Isso é certo. Agora veja, o homem, ele sempre quis fazer seu próprio caminho, não passando pelo caminho de Deus, que seria para ele chegar no reino dos céus, ele teria que passar pelos 3 processos, as 3 etapas de Deus. Eu estava pensando sobre isto, que veja como que o inimigo, ele tentou a Jesus, quando Jesus estava lá na cruz. Ele diz: por que desce da cruz? Por que tu não desce da cruz? Porque ele queria interromper o programa de Deus. Porque sem o derramamento de sangue, essa terra não passaria pela segunda etapa, o batismo com sangue. E Satanás queria isso, que o plano de Deus fosse interrompido. Ele sempre quis fazer isso.
que aquela etapa não fosse consumada, que Jesus, ele disse: eu te darei tudo. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo, né? O profeta disse que aquilo era o diabo usando aquele homem. Era o diabo falando através dele. Desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora, como Jesus podia descer da cruz? Se ele tivesse descido da cruz, nós estaríamos perdidos, porque a segunda etapa da graça não seria realizada. Agora, o diabo não importa, por isso que eu entendi uma coisa, que você batize 40 vezes. Não importa se você batize, mas se você não passar pelo processo, você não passar pela segunda etapa da santificação e o processo do batismo com o Espírito Santo, com fogo, você não chegará, você não irá, você não chegará àquela etapa que Deus quer que você chegue, porque Deus está fazendo isso com o mundo. Deus está redimindo o mundo em 3 etapas. Esse é o caminho provido por Deus para este mundo. Ele está redimindo o mundo em 3 etapas. Ele derramou a água, o dilúvio veio, a água cobriu a terra foi batizada com água, foi batizada com sangue, e ela será batizada com o Espírito Santo e com fogo, que purificará essa terra. Agora, o homem também tem que passar por essas 3 etapas. Agora, se Satanás quis interromper o plano de Deus ali, na cruz do Calvário, eu pensei, será que ele não tentará interromper o plano de Deus com o homem também? Porque ali seria o plano de Deus na redenção da terra, ele redimindo a terra. Agora, ele tentará de todas as formas que você só passe por uma etapa. Ele impedirá que você chegue até a segunda etapa. Aí não haverá, como o profeta fala, um parto normal. Ele é também em 3 etapas: água, sangue e o quê? A vida. Agora, veja, o profeta dizendo aqui, não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, tabernaculano, ele não falou aqui não, né? Seja o que ele for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que é mudado, que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente. Agora, esse é o caminho de Deus feito para o homem. Agora, veja bem, o irmão Brana diz aqui mais na frente que Deus, ele tem um caminho feito para a natureza, tem um caminho feito para os patos, até para a porca, Deus tem um caminho provido. Até para uma porca, ele fala aqui mais na frente, achei isso aqui interessante. Aí o irmão Brana diz, mas veja bem, se uma porca tem senso suficiente para se esconder da brisa, Deus faz um caminho para ela. Ele fala aqui que ela sai do lado do sul, ela pega as cascas do lado norte da colina e as leva para o outro lado do sul da colina e faz uma cama ali do lado sul da colina. Ela sabe mais sobre isso do que todos os comentaristas de jornais do mundo, certo? Ela tem um instinto. Ela fica por ali no lado sul para esconder do vento do norte que está descendo. A irmã Brana bate no púlpito várias vezes. Ó, que coisa! Se uma porca tem senso suficiente para se esconder da brisa, e que tal você com o Espírito Santo? Se Deus faz um caminho para a porca se esconder da brisa, se Deus faz um caminho, aqui ele fala para os patos, e que tal você com o Espírito Santo? Este é seu instinto, sim, Senhor. E Deus lhes deu um instinto.
É o caminho provido por Deus para eles. Eles vivem na maneira provida por Deus. Agora, vamos pensando nisso. Ele tem um caminho. Deus tem um caminho para tudo o que necessitarmos. Deus tem um caminho. Para as pequenas coisas. Para a flor. Ele tem um caminho para a flor, diz o profeta. Ele tem um caminho para o coelho. Ele tem um caminho para o rio. Ele tem um caminho para tudo que necessitarmos. Você já pensou nisso? Ele tem um caminho de aproximação a Ele. Ele sabe como trazer o homem. Ele sabe como trabalhar com o homem. Ele sabe como trabalhar com a mulher, com a moça. Ele tem um caminho de aproximação a Ele. E às vezes esse caminho diz o profeta, não é muito fácil. Não é muito fácil. Ele tem um caminho para escape. Ele tem um caminho para a salvação, um caminho para a cura divina, um caminho para a paz. Ele tem um caminho. Veja aqui na mensagem aquele dia no Calvário, parágrafo 54, 58. Aleluia. Ele diz aqui, o pecador não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O homem enfermo não tem que se preocupar mais se ele pode ser curado ou não. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para uma vitória total. Não uma vitória parcial, mas uma vitória total. Para nós, Deus nos deu os poderes do seu Espírito para vivermos triunfantemente sobre todas essas coisas. Nos pede simplesmente para crermos nisso. Aquilo aconteceu naquele dia no Calvário. No 58 ele diz, que privilégio, pecador. É saber que você tem o caminho agora. Será que Deus tem um caminho para a porca, tem um caminho para o pato, tem um caminho para a flor, e não teria um caminho para o pecador? Para o homem, para a mulher, para a moça, para o menino, para mim, para você? Ele me deixaria sem caminho? Tem um caminho sim, diz o profeta. Aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles que procuravam por Ele. Procuraram por isto, o Calvário te deu isto de graça. Te deu isto de graça. Como você rejeitaria como rejeitaria você isso? Eu não posso rejeitar isso. Eu preciso disso. Eu necessito disso. Aleluia. Como você rejeitaria isso para se unir a uma denominação? Como rejeitaria você isso para substituir isso por algo? Os prazeres. Por que não aceitar isso? A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus, sem pecado sobre si de qualquer espécie, e coloca um caminho diante dele para a coisa que ele está procurando. O que eu estou procurando? Aí o profeta diz, céu, glória, paz, vida eterna, tudo correto diante dele. Aleluia, glória a Jesus. Agora, nesta mensagem, Deus tem um caminho provido, 50, o irmão Brando diz, se este edifício foi edificado aqui para cuidar e proteger-nos da chuva, desde que estejamos dentro do edifício, então estamos protegidos da chuva, que foi feito para isso. Ele referindo ao edifício que ele estava ali. Foi edificado aqui para cuidar e proteger-nos da chuva.
mas nós temos que entrar dentro dele. Temos que entrar dentro do edifício. Então estamos protegidos da chuva. E é o que nós temos feito. Nós temos entrado neste caminho que foi aberto lá no Calvário. O profeta diz que antes o pecador não podia entrar ali de trás do véu, só o sacerdote, sumo sacerdote, isso devidamente vestido, com sangue em suas mãos, com romãs ali nas suas vestiduras, com sinos, uma corda amarrada na sua cintura. Ele podia entrar uma vez por ano. E se ele tivesse alguma coisa ali, ele morresse ali, ele tinha que ser puxado para fora naquela corda. Ninguém podia entrar ali, senão aquele que fosse chamado. Se entrasse ali, morreria. Mas hoje não, esse caminho foi aberto. Quem não entrar, que morre. E eu quero entrar, eu preciso entrar. E já entrei pela fé. Agora naquele lugar ali, diz o profeta, a vara de Arão foi colocada ali seca. Uma vara seca. E de uma noite para o dia, aquela vara reverdeceu, deu flor e deu fruto. Quantas pessoas entraram aqui também, entraram neste lugar? Quando você entrou, como que você estava? Morto, porque nós somos varas. Todos nós estávamos mortos, em delitos e pecados. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas entramos. Você entrou com câncer, você entrou com tuberculose, você entrou com fogo selvagem, você entrou e dentro deste lugar, na glória da Shekinah, e esta glória fez com que esta doença saísse de você, essa morte saísse de você. Quantos já entraram? Quantos eu já vi entrando aqui? Aleluia! Você já entrou neste lugar. Estamos neste lugar. Aleluia! Agora, nesta mensagem mesmo, parte 60, o profeta começa a falar sobre Abraão. Não tem jeito de pregar sem falar no velho Abraão. Temos que falar em Abraão. O patriarca veio do Sinar para longe da Torre de Babel. Ele e seu pai viajaram para as planícies, e ali Abraão, com cerca de 75 anos de idade, Deus chamou Abraão por eleição, e o mandou para fora da sua própria terra, dizendo-lhe que ele teria um filho através de sua esposa Sara, a qual tinha 65 anos de idade naquela época. A gente lembra que Sara quis ajudar, né? Mas não funcionou. Veio um selvagem, ela quis ajudar a Deus. Deus prometeu, eu quero que você... Não adianta você querer ajudar a Deus. Deus cumprirá a sua palavra. Ele não precisa da minha nem da sua ajuda para cumprir a sua palavra. Aleluia. É outro caminho que Sara, né? Eu quero que você veja como as promessas de Deus são tão reais àqueles que as aceitarem. E ele lhe disse o que ele faria. E ele saiu, não sabendo para onde estava indo, mas peregrinou em uma terra estranha. E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país, mas ele cria em Deus, pela fé. Você não poderia argumentar isso, não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso, como esta mulher habitava com ela desde que era jovem. Ambos jovens, pessoas saudáveis, todos esses dias, até ela ter então 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a menopausa. E Deus disse: você terá um filho através desta mulher. É desta mulher. E Abraão creu em Deus contra todo argumento. Ele creu em Deus contra todo argumento. Olha que argumento forte.
para você não crer. Olha que há muitos argumentos, mas Abraão creu em Deus contra todo argumento. Não tem condição, Abraão. Não existe probabilidade nenhuma. Mas, irmãos, nosso Deus tira a água da pedra. Nosso Deus tira a água da rocha. Nosso Deus faz qualquer coisa. Aleluia. Olha, se fosse, sempre o irmão Brando disse numa mensagem, parece que é cisterna as outras. Se fosse de um cipó, se fosse de outro lugar, mas tirar água, porque esse caçador aí, já vi falar que tem um cipó que sai água. Mas tirar a água da pedra, eu, sinceramente, só Deus mesmo. Amém? Tirar a água da rocha. Abraão creu em Deus contra todo argumento. E se tem um tempo que nós temos que crer em Deus contra todo argumento, é agora. É agora. Todo argumento que se levanta, você crer em Deus. Como poderia uma mulher com 65 anos de idade, como poderia, e até hoje há isso, como pode ter um filho, como pode isso acontecer, Abraão, através de você, através de Sara, através de você, Deus trazer tantos descendentes que vai ser mais do que as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Um homem morto, seco, acabado, arrasado. É por isso que é bom crer no profeta, é por isso que Deus me ajudou, Deus teve misericórdia de mim para crer nesta mensagem. Porém, como pode ter um filho? Uma interrogação, né? Como pode isso? Agora, ninguém vai além da sua interrogação, mas Abraão não estava com essa interrogação. Quem estava era o povo. Não era Abraão que estava fazendo essas interrogações. Esse não era o argumento de Abraão, era do povo. Não era, Abraão não estava com essa dificuldade, não. Isso aqui, diz o profeta, que era as pessoas que procuravam, como pode, Abraão, como pode ter um filho? Porém, Deus disse que ela teria, então Abraão creu. Gente, você não pode crer pelo outro, também você não pode duvidar. Você também não. Você pode crer pelo outro? Crer pelo seu irmão? Alguém pode crer? Não pode. Agora, fazer outro duvidar daquilo que ele crê, terrível, né? Você não pode fazer a pessoa, você não pode, jamais. Ele tem que ter uma experiência para crer, para aceitar uma revelação de Deus, para crer. Porém, Deus disse que ela teria, então Abraão creu. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não recebi hoje, eu não recebi este mês, eu não recebi no mês passado. Mas não importa o tempo que leve, quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Aleluia. Quanto mais tempo passar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Que fé! Dava a Deus louvor por isso. Em vez de estar fraco, o profeta está citando a Bíblia. Em vez de estar fraco, quem conhece a Bíblia, em Romanos capítulo 4, você vai ver isso. Em vez de estar fraco, ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E diz o profeta, em vez de estar fraco, como nós estaríamos, receber oração hoje à noite, ficar curado, dizer amanhã que piorou, você diz, bem, não deu em nada. Não deu em nada. Mas é porque a pessoa fica olhando. Abraão não olhava. Abraão, diz o profeta, ele
ele não observava essas coisas. Ele não olhava para os sintomas. Porque o pior inimigo da pessoa, diz o profeta, para ele receber as bênçãos de Deus, é o tempo e a visão. Mas Abraão diz, não, se eu não recebi no mês passado, se eu não recebi este mês, se eu não recebi o mês passado, não importa o tempo que leve, eu vou receber. Deus vai mudar, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai me dar essa bênção. Eu creio que Ele vai me dar. Ah, mas eu já orei, já tem um mês, já tem 2 meses. Diz o profeta que Abraão não importava, mas não importa o tempo que leve, quanto mais demorar. Que coisa, né, irmão? Que coisa. Quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Agora o profeta diz que, em vez de estar fraco, como nós, irmão Branco, como nós estaríamos, essa é a razão, você não consegue guardar a palavra de Deus. Aqui no 66 ele diz, escondi tua palavra no meu coração, ó Senhor. Não foi na minha mente. O profeta diz que Deus não habita na mente, Ele habita no coração. Salmo 119, verso 11, Lucas 2,19, Maria guardava tudo no coração, por isso que vinha as intempéries, problemas, obstáculos, ela não entendia, e José não entendeu, e tudo mais, ela guardava a palavra no seu coração. Quem guarda a palavra no coração, irmão, esconde no coração. Davi esconde a palavra de Deus no coração. Então Deus cumprirá essa palavra. Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus não tem que curar para provar o seu poder, mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. Não é para mostrar o seu poder. Isso mesmo. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. Ele não precisa de provar nada. O que Ele fez é suficiente. Não precisa de provar nada. Ele é Deus, Ele cura para cumprir, diz o profeta. Não é para provar, é para cumprir. Ele é Deus. Mas quando Ele fala, Ele tem a obrigação de cumprir a sua palavra. Do mesmo modo temos, você e eu, a obrigação de cumprir a nossa palavra. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Mas o homem pode fazer um compromisso e às vezes falhar. Mas Deus não falha, não. O homem pode, por mais honesto, por mais sincero, por mais que ele tenha boas intenções, pode acontecer de um dia ele atrasar alguma coisa, ele chegar atrasado, por causa das circunstâncias. Mas Deus não. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre o que Ele falou. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora o irmão Branco, Deus cumpre a sua palavra. Do mesmo modo, você e eu devemos também, né? Mas aqui na frente o irmão Brana diz, falando do teste que veio a Abraão. Porque nesse caminho provido por Deus, há teste, há provas. Agora, o irmão Brand que Deus gosta de ver a gente em problema. Agora tem problema que a gente mesmo é que busca. Né? Tem problema que a gente mesmo que faz o problema. A gente busca o problema, pega na orelha do cachorro, né? Faz tanta coisa a gente mesmo buscando. Já tem tantos e ainda busca alguns. Está pouco. Aí procura mais algum, interferir aquilo que não é preocupar, envolver com questões alheias. O provérbio não te envolva em questões alheias, não suje as suas vestes, não entre em questões, não entre em questões, não entre em coisas questionáveis. Você não dá conta de resolver nem o seu, querer entrar na vida do outro, não dá. Meu Jesus, um dia eu vi um irmão escrito com chapéu escrito assim, carga pesada. Meu Jesus, ainda põe um boné escrito carga pesada. Carga pesada.
Não dá conta de resolver nem, a carga está pesada para ele, não dá conta de carregar nem a dele. Intromete. Vamos ser sinceros, irmão, nós estamos dando conta de carregar a nossa. Intrometer naquilo que não... mas os testes, e depois a gente fica sofrendo, né? Sofre. Mas é como nós temos aprendido, o pai fala, não vai meu filho ali, porque você vai ali, o problema vai acontecer, o Joãozinho vai te dar uns coques. Mas é teimoso, vai o Joãozinho dar uns coques, pai, apanhei, eu não te falei? Se você ia tomar um, então eu vou te dar outro. 2. Então Abraão vê os testes para Abraão. Os testes, provas. Agora Deus falou com Abraão certa noite, diz, Abraão, leve até lá em cima do monte, aí quando o menino, né? E ofereça-o, mate-o. E no entanto, Deus havia prometido a Abraão que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas. Como fará ele agora? Diz o profeta. Deus tinha dito que através daquele menino ia abençoar todas as nações, e agora ele pede para matar o menino. Você esperando, como fará ele agora, depois de todos esses anos, esperando, crendo, e agora depois de todo esse tempo que passou, a única esperança da promessa de Deus, e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. Vai, Abraão, destrua, mate. Vem, como Deus faz, testes. Aí você sabe, Deus pediu um filho, e ele foi. Por isso que Deus disse para ele. Porque quando Deus pede, porque se ele tivesse 50, 60 filhos, ou 80, só tinha um. Deus pedisse um boi, uma vaca, um carro, um apartamento, mas ele foi naquilo ali, em cima da coisa do filho amado, do filho querido, do filho esperado, da promessa. Ele foi em cima da coisa. Ele provou, ele testou para ver se Abraão realmente cria em Deus. E quando Deus pede alguma coisinha da gente, Ele não pede tudo, só pede alguma coisa da gente. E a gente ainda fica dizendo, meu Deus, tem misericórdia. É por isso que Deus falou para Abraão, Abraão, eu sei, quando Abraão, naquele teste, naquela prova, como Deus faz testes, Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior. Depois que recebe a oração, Deus permite você ficar pior. E quando Deus permite você ficar pior? Porque quando Deus permite você ficar melhor é fácil. Mas quando Deus permite você ficar pior, mas Deus permitir você ficar pior. Mas eu recebi oração para ficar melhor, não foi para ficar pior. E aí a gente fica lembrando de José. Lembra de José? Deus falou com José, coisas tão boas, tão maravilhosas, e parece que José ia ficando pior. Abraão ia ficando pior.
depois da promessa, depois de receber oração, depois de tudo. Olha, mas veja aqui, eu sonhei que aqueles sonhos tão lindos, o sol, a lua, as estrelas, sonhos espirituais. Não foi que eu comi muita comida e sonhei, a barriga estava cheia, não, foi sonho espiritual. José era espiritual, ele tinha sonhos, tinha visões, e parece que a coisa, em vez de acontecer como ele havia sonhado, ele estava lá dentro de um buraco. Seus irmãos estavam lá pegando José e vamos fazer isso com ele, porque o pai amava, mas os irmãos tinham inveja dele, porque ele era espiritual. Vamos matar, vamos tirar a vida dele, vamos acabar com esse sonho, desse sonhador. Lá vem o sonhador. Julgaram na cisterna, tiraram da cisterna, venderam José, foi para a casa de Potifar. Depois piorou porque a mulher inventou alguma coisa, vai parar na cadeia, na prisão. Piorou, descendo. Pior. Mas o profeta disse: José nunca deixou de ser espiritual lá dentro da cadeia. Deus nunca deixou de abençoar José lá dentro da cadeia. Deus te abençoará onde você estiver. Deus te abençoará. E lá dentro da cadeia, ele não ficou revoltado com Deus. Ele não começou a fazer perguntas para Deus. Ele não começou a questionar com Deus. Ele não começou a dizer: por que eu estou aqui? Por que eu parei aqui? Por que está acontecendo comigo? Eu não sei por quê. Diz o profeta: se uma pessoa tinha razão de desviar, era José. José tinha razão. Ele fala isso na mensagem externa. Ou aquela mensagem, como a águia agita seu ninho. Ele tinha razão, motivo para falar: mas meu Deus, olha aqui, depois que Deus falou comigo, depois que eu recebi a promessa, a coisa ficou pior. Mas depois, o profeta disse, ele foi tentado. Tentação, depois exaltação. Jesus também, José foi um tipo de Jesus. Tentado, desceu, e ninguém desceu como desceu Jesus. Ninguém desceu, ninguém desce como Jesus desceu, porque o homem, diz o profeta, ele sendo um grande homem, ele pode dizer, apertar a sua mão, te dar um abraço. Jesus fez foi o seguinte: desceu da glória, nasceu na estrebaria, desceu lá embaixo, recebeu o pior nome, Beelzebul, maioral dos demônios. Ninguém recebeu um nome pior do que Jesus. Mas Deus deu um nome para ele. Depois Filipenses, Paulo diz: Deus lhe deu um nome tão grande, tão maior, tão grande, que todo joelho no céu e na terra vai dobrar diante dele. Mas na terra ele recebeu um nome pior: filho de ilegítimo, filho disso, filho daquilo. A mãe dele com ele na barriga já estava passando vergonha, vexame, teve que esconder. Zombada, criticada. Ele não foi entendido. Deus sendo mal entendido. O profeta pregou essa mensagem. Deus sendo mal entendido. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Sabe por quê? Porque ele queria descer aqui
porque você estava aqui embaixo também. Eu estava aqui embaixo. Ele tinha que descer do seu trono de glória, tirar o seu manto de rei, sua coroa de rei, jogar sobre o trono e dizer assim: hoje eu vou misturar com as lavadeiras de roupa, hoje eu vou misturar com aqueles homens que limpam as ruas com os garis, eu vou misturar com o agricultor, eu vou misturar com os marceneiros, eu vou misturar com o carpinteiro, eu vou misturar com o João Ninguém, eu vou misturar com as Mariazinha, eu vou misturar com a Esmeralda, eu vou misturar com o João da Mata, eu vou misturar, eu vou descer. Eles esperavam que Deus viesse numa escada, e os anjos iam tocar uma manivela, e Jesus ia descer numa escada diante das autoridades eclesiásticas, diante das autoridades políticas. Não, 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 1000 vezes não. Ele veio lá num bercinho, ninguém sabia que Deus estava ali, mas ele tinha que vir, era assim mesmo. Olha o profeta desta era, olha o irmão William Marion Branham, olha este profeta, veja onde ele nasceu. Veja onde o William Branham, eu lembro que alguém disse para o irmão Branham, você tem que sair. Olha esses grandes pregadores, Oral Roberts, olha o prédio que eles têm aí, as construções, bilhões e bilhões, e eles recebem cartas, e olha lá o que eles têm lá, os aparelhos e tudo, você tem uma pequena máquina aí de escrever, sai no meu Deus, aparece, para o seu nome aparecer, faça isso. Aí ele ficou pensando. Ele saiu lá fora assim, e Deus disse para ele: eu não te chamei para isso, não. Aleluia, glória a Jesus, glória ao Senhor, aleluias. Mas o irmão está pensando, irmã, você está pensando que ia receber a promessa e não ter testes, e não ter provas, e não passar pelo cadinho de Deus, não passar pela fornalha, não passar por tudo, estar com a cabeça erguida, estar de cabeça erguida diante do trono da graça, no sentido de força de expressão, estar de cabeça erguida ante Deus, diante de Deus. Já pensou ser chamado de Beelzebul? Você já pensou ser chamado de filho legítimo e andar, e portar, e permanecer como filho do rei, como Deus, como Emanuel? Aquilo não diminuiu a Jesus. Não, irmão, o que importa é que lá dentro de você, aleluia, tem algo que só ele, aleluia. E isto aí que prova que esse algo está dentro de você, é os testes e as provas. Você lembra quando o irmão Branham disse: eu passei por minhas terríveis provas. E sabe o que segurou o irmão Branham naquela hora dos testes, das provas? Que ele chegou e disse: eu estou magro de tanto jejuar, subir nos postes, trabalhando, orando, pregando, e o diabo veio, e aquela luta, aquela coisa, aquela prova, aquele teste, ele orava por canceroso, câncer cair na plataforma, orava por menino com perna torta, endireitava, morto, orava, ressuscitava, e sua própria esposa, sua própria filhinha, seu pai, ele não podia fazer nada, nem por ele, nem sair daquela situação. Não podia orar nem por ele. Você se lembra que o Billy-Paul falou: papai, o senhor está com o pé inchado. Na certa ocasião, o Billy-Paul falou para ele, numa caçada: eu estou vendo que o senhor está com dificuldade para andar. Fale a palavra, papai. Fale. Eu tenho ouvido o senhor falar a palavra e segue enxergar, morto, ressuscitar, situação difícil ser consertada. Fale a palavra, papai. Eu não vim para mim, meu filho. Eu não vim para mim.
Eu não vim por causa de mim não, meu filho. Ó, irmãos, vocês têm que entender isso. Vocês precisam de entender isso. Aleluia, vocês têm entendido isso. Por isso que vocês amam este profeta. Amam este profeta dessa decadente geração. Crê na sua mensagem. E arrasta. Não importa. Já pensaram vocês? Já pensaram vocês? Se tivéssemos aqui mil Maria Madalena, 1000 Rabi, 1000 samaritanas. Aleluia. Ou muito mais, ou muito mais, ou muito mais. Aleluias, muito mais essa igreja. Você já pensou, irmão, que graça, que louvor, que adoração, que júbilo, que coisa maravilhosa quando chegarmos lá. Oh, irmão, você chegou, irmão. Irmão, você chegou. Irmão, eu cheguei pela graça. Foi a graça, irmão. Foi a graça que me trouxe aqui. Oh, irmão, você chegou. Oh, irmão, você chegou. Você está aqui. Só tem uma coisa que vai te levar lá, irmão. É a graça. É a predestinação. É a eleição. É Deus que colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Agora isso não nos deixa assim, de uma certa forma, quer dizer, a gente confia, mas isso nos leva a você realmente, como a Bíblia diz, fazer aquela, ver, olhar para dentro de você e conhecer a você mesmo. Eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu conheço aquilo. Não é tão importante você conhecer a respeito disso, daquilo, daquilo outro, mas você está diante de Deus. Aleluia. Tem uma coisa, tem algo dentro de mim, tem algo dentro de mim que me puxa, que me chama, tem algo dentro de mim que me atrai. Há um poder que me atrai, há uma força que me atrai, há um poder que me puxa. Por mais que eu esforce, por mais que eu tente, por mais que haja problemas e lutas, eu não consigo deixar este lugar, não consigo deixar a palavra, não consigo. Eu não tenho paz fora deste lugar, eu não tenho paz fora deste caminho, eu não tenho paz fora dessa mensagem. Eu procuro a você qual lugar aqui nessa cidade, ou qual lugar no mundo, que você poderia sentar e ter essa graça, essa segurança, essa firmeza. Há tantos templos, há tantas igrejas, há tantas portas, há tantas construções caríssimas, há tantas coisas luxuosas e coisas melhores aparentemente, e você está aqui, e você sempre esteve aqui, e você sempre estará aqui. Não é por causa das lutas, os problemas, as dificuldades, ou qualquer coisa que aconteça com você, nada, Deus vai te segurar, Deus tem nos segurado. Oh, irmãos, não existe motivo, que Deus me ajude a nunca ter motivo para sair do caminho provido por Deus. Oh, que eu nunca acho motivo de nada me tirar desse caminho. Nada. Porque a Bíblia está repleta, a Bíblia está cheia de testemunhos. Eu sei que depois da luta, eu sei que depois da peleja, eu sei que depois de tudo, Ele sempre nos ajudará. Sempre
depois daquela nuvem negra, depois daquele relâmpago, depois daqueles trovões, vem aquela chuva. E para haver chuva tem que ter relâmpagos, tem que ter trovões, tem que haver isto. Muita gente tem medo de trovões, muita gente tem medo de chuva, muita gente tem medo quando o céu começa a escurecer, corre para a casa do vizinho, deve ser uma doença, um medo, qualquer coisa. Chega lá, cadê a fulana? Aí, começou assim a escurecer, ela já foi para a casa da fulana. Será que Deus... Vou entrar nisso não. Mas, veja bem, então, tem medo do céu escuro, gosta do céu limpo, gosta do céu sem nenhuma nuvem escura. Já pensaram vocês se o céu fosse sempre limpo? Já pensaram vocês se não houvessem nuvens negras? Já pensaram vocês se não houvesse luta? Senhor, eu não quero ser motivo de testar meu irmão, de testar meu irmão. Não é isso, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que vive testando e usando da paciência do meu irmão, abusando do meu irmão. Não, não é isso que eu estou falando. Mas é outras coisas, Senhor. É coisas que acontecem no caminho. É coisas que aparecem no meu caminho. É coisas que eu não posso desviar delas. É coisa que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que encarar, Senhor. Mas o profeta disse, você fica dizendo, mas os problemas, passei da hora, mas os problemas, vamos fechar os olhos. E os problemas, são tantos os problemas. Sabe uma coisa, o irmão Brandes, Deus gosta de ver como você reage diante dos problemas. É isto que eu quero aprender. O problema não é o problema. A coisa não é o problema. A coisa é eu saber enfrentar esses problemas. Reagir diante desses problemas, desses testes. Quando Deus parece pedir uma coisa impossível para mim, renuncia, mata. Irmão, você tem que chegar a esse ponto. Esquece, meu irmão, esquece isto, mate isto. Deus quer ver você amar, você está muito preso nisso, meu irmão. Minha irmã, você está muito presa nisso. Deus queria ver se Abraão estava preso mais no seu filho, ou era nele. Abraão mostrou que não estava preso, ele estava preso era em Deus. Oh, meu irmão, largue isso, solte isso, solte. Abre a mão, abre a sua mão, solte a sua filha, solte o seu filho, solte essa mulher, solte este homem, deixa ela, deixa na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Entrega, solta aí, solta agora, sacrifica isto, oferece isto. Quantas vezes você tem quebrado cabeças e lutado e segurado isso? Solta agora, em nome de Jesus. Solta agora, solta. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, me ajuda, Senhor. Ajuda esta igreja, cada irmão, cada irmã, a saber da hora dos testes, nas lutas. Abraão, ele na hora da luta, da prova, do teste, ele fez aquilo que a palavra disse para ele fazer, Senhor. Ajuda-me a fazer isso, Pai. Tem misericórdia de nós, de mim, de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus.